sétimo ano, tudo bom com vocês? Então vamos seguindo o nosso conteúdo de geografia. Vamos seguindo falando sobre o clima e a vegetação. Isso só para fechar aí o nosso conteúdo, ok? Falando aí sobre clima e vegetação no capítulo 4, para a gente seguir aí nos próximos conteúdos. Vamos lá falando um pouquinho das características naturais aí, climáticas e da vegetação do Brasil. Vamos lá. O clima, a maior parte, do clima do nosso Brasil está localizado na zona tropical, por isso os climas são predominantes em nosso território, ou seja, por isso que nós temos um clima aí bem gostoso, um clima bem quente aí em nosso território. Vamos seguindo aí, os tipos climáticos que nós temos aí no nosso território brasileiro. Clima equatorial úmido. Esse clima equatorial úmido, ele vai abranger quase toda a região norte, com exceção, na verdade, de Tocantins e da porção sudeste do Pará. O clima equatorial semi-úmido ocorre no extremo norte do país, em Roraima, no Pará, e em uma pequena porção do Amazonas. Então esse clima semi-úmido aí é a ocorrência de chuvas durante o dia, aí vem aquele clima, aquele tempo, mais úmido, mais quente logo depois aí desse período chuvoso. Clima tropical, também chamado de clima continental ou típico. O clima tropical, ele acontece basicamente na parte litorânea aí do nosso território brasileiro. Tropical semiárido, ele é característico do interior do Nordeste brasileiro, área chamada de sertão, onde a ocorrência de chuva é pouca, tem pouca ocorrência de chuva nessa área. Clima tropical de altitude, ocorre em áreas elevadas, altitude, áreas elevadas do Sudeste e parte dos estados do Paraná e do Mato Grosso do Sul também. Clima subtropical, ele está presente no sul do Brasil. O clima subtropical, ele é aquele clima onde tem ocorrência aí de chuva, frio e calor em certos períodos, porque esse clima subtropical, ele vem do continente, ou seja, a variação do tempo vem do continente, certo? Seguindo aí sobre a vegetação, vamos conhecer agora um pouquinho a vegetação do nosso país. Domínio amazônico, vegetação amazônica, abrange as planícies, depressões, planaltos de baixas altitudes, ocorrendo aí nas áreas de floresta equatorial, certinho? Domínio do cerrado, aonde que ocorre o domínio do cerrado aí? Predomina essa vegetação de mesmo nome e cobre extensas áreas do Planalto, basicamente aí no sudeste do nosso país. Domínio da Caatinga, o domínio da Caatinga, ele está localizado na área de clima tropical semiárido, com chuvas escassas e irregularmente distribuídas ao longo do ano. Nordeste tem aí esse domínio da Caatinga, certinho? Domínio de mares e morros, apresenta um relevo de planalto com morros, mares e morros. Domínio de araucárias, o domínio de araucárias está caracterizado aí por plantas de diferentes portes, entre os quais se destacam aí as espécies de pinheiro. Então essa aí é uma área basicamente localizada aí no centro-sul do nosso país. Domínio de pradarias, também chamado de pampa, apresenta vegetação formada por poucas árvores, ao leito, próximo ao leito dos rios, são as matas chamadas matas ciliares.
Faixas de transição. Destacam-se espécies de palmeiras como o babaçu e a carnaúba. São os tipos de vegetações que nós encontramos no nosso território brasileiro. Então, clima e vegetação. Clima e vegetação, eles são características importantes porque interferem também tanto nas variações de uma localidade, de uma região, como também na economia deste local, certinho? Então, vocês vão fazer a releitura aí do capítulo 4, conhecendo um pouquinho mais das características do clima e da vegetação do nosso território brasileiro. Seguindo aí, vou apresentar para vocês algumas imagens. Olha só, a Amazônia, o Cerrado, nós temos a Caatinga também, nós temos aí os mares e morros, matas de araucárias também, no sul do Brasil. E como fechamento da unidade, vocês irão fazer as páginas 49 e 63 do livro de Geografia, ok? Muito obrigado e até a próxima aula. Olá, alunos do 7º ano, mais uma vez aqui, professora de Ciências, e a gente vai estar dando continuidade ao conteúdo sobre biomas brasileiros, e hoje a gente vai falar sobre um bioma muito interessante também. No caso, hoje a gente vai falar sobre o Cerrado. Então, peço que vocês não esqueçam de colocar na página de vocês 12/3 a data de hoje, que é dia 28/5/2020, tá? Vamos falar sobre o segundo maior bioma brasileiro, que é o Cerrado. Bom, o Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro. Ele se encontra nos estados de Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Bahia, Minas Gerais, Maranhão, Piauí, São Paulo e Paraná. O solo dele é arenoso, por isso é um pouco fértil, ácido e rico em alumínio. Solo arenoso, como a gente também falou nas aulas passadas, é aquele solo que escoa a água rápido demais, acaba com isso sendo um solo não fértil, ele perde nutrientes. E por isso que tem a baixa capacidade de reter água, por ser um solo arenoso, que tem, qual a característica do solo arenoso? Grãos grandes e espaçamento entre os grãos enormes também, por isso que a água passa ali e se infiltra logo, levando com isso os nutrientes. Bom, a vegetação é rasteira e de árvores pequenas, de casca grossa com galhos retorcidos. Cerca de 10.000 espécies de plantas endêmicas. O que é isso? Que é própria daquele lugar. Endêmica significa que essas plantas são próprias dali, tá? As plantas têm raízes longas para facilitar a captação de água, presente em grande quantidade no subsolo. Como ele perde muita água ali, aquele solo, ele acaba tendo que, forçando a planta tendo que buscar mais a fundo, né? Por causa da característica daquele solo. Então, essas plantas também têm que ter isso para poder sobreviver. É comum no inverno ocorrer algumas queimadas naturais. E é bom isso acontecer para que haja a germinação das sementes também. Isso vai ajudar ali para a germinação das sementes dali. Várias áreas já foram desmatadas e queimadas para inserção de pecuária e agricultura. Uma coisa é a queimada natural, que às vezes por choque, um raio e tal. Outra coisa é uma queimada criminosa, né, que acaba prejudicando aquele bioma e já ainda não é muito ideal para os biomas em geral, não só o Cerrado. Aqui temos a foto de como que é mais ou menos ali as plantas, as árvores maiores, né, que não são tão grandes assim, elas acabam tendo essa característica dos galhos, né, tortinhos e tal. Temos aqui, de lá, uma árvore muito comum é o pequizeiro, né, que é dessa foto aqui da esquerda, e aqui temos aqui o pequi, próprio do Cerrado. E alguns animais, temos aqui a ema, o lobo-guará, piracanjuba, né, não é o leite não, mas é uma espécie de peixe lá desse bioma. Temos o galito, que é essa avezinha muito bonitinha, que inclusive está em perigo, né, está em extinção. O que é extinção? Que está em perigo de sumir, essa espécie não existe mais.
E por hoje é só, né? Falamos um pouco sobre o Cerrado. Na próxima aula a gente vai falar sobre outro bioma brasileiro também. Olá, turma do 7º ano, tudo bom com vocês? Mais uma vez estamos aqui na nossa aula de língua portuguesa. Como é que vocês estão? Estão se cuidando, estudando bastante e estamos aqui trabalhando para você ter mais conhecimentos. Bem, vamos lá. Na nossa última aula nós falamos sobre as questões dos verbos ver e vir. E hoje nós vamos reabordar novamente sobre as questões dos anúncios publicitários. Mas vamos começar falando sobre as nossas correções. Vamos lá, vamos corrigindo a nossa última atividade. Aí são as atividades, né, as correções que nós fizemos na nossa última aula. Os que estão em vermelho são as respostas, os que estão com a preta são os que já tinham lá no livro. Certo? Vamos para a próxima. Ok, vamos abordar a nossa aula de hoje. Anúncio publicitário. Vamos para a definição. Anúncios publicitários são textos que objetivam promover uma marca, vender um produto, divulgar um serviço ou ainda comunicar uma ideia. Esse gênero textual visa influenciar o comportamento das pessoas para adquirir o bem, o produto ou serviço anunciado, para agir de determinada forma em relação a problemas diversos que atingem a sociedade. Para isso, são usadas estratégias de convencimento que despertam nas pessoas sentimentos de prazer, paixão e adesão. Vamos para o próximo. Elementos do anúncio publicitário. Alguns elementos geralmente constam na maioria dos textos são título em destaque do anúncio, corpo do texto, que acrescenta detalhes a respeito do que é anunciado, slogan de fácil memorização, com foco em certas características do produto, da marca ou da ideia que estão sendo divulgadas, imagem significativa relacionada ao assunto do início do anúncio, assinatura, marca ou logotipo do anunciante que permite a identificação de imediato da empresa ou instituição responsável pela divulgação do anúncio. Aí tem o minimalismo, é aquele que com poucas, e aí eu coloquei entre parênteses, normalmente uma imagem, imagens que já transmitem uma ideia. E aí o brainstorm, que é chuva de ideias. Certo? Vou colocar aqui para vocês essa questão aqui desses dois últimos, que esses aí você só vai encontrar no livro de atividade, a questão do minimalismo e a questão do brainstorm. A questão do brainstorm é uma palavra, né, que é em inglês, que é chuva de ideias, então são várias ideias que vêm. Já do minimalismo, vou dar um exemplo aqui para vocês básico. Se eu somente tampar aqui, no caso aqui, as palavras, Instituto Alencar Freitas, e só deixar o logo, então, ou seja, esse logotipo aqui, ele já vai me dar o conceito, o pensamento que está se relacionado à escola. Isso seria minimalismo. É uma coisa muito simples, muito básica, mas que ele vai te remeter a aquela ideia, certo? E aí você faça as atividades que está lá na página 37 e 38 e também não esqueça de colocar a data, certo, turma? Essa é a nossa aula de hoje. Nós falamos sobre os anúncios publicitários, fizemos as correções dos verbos ver e vir e nós vamos falando sobre também a questão dos elementos do anúncio publicitário. Então faça as atividades, a nossa aula posterior nós vamos dar continuidade. Um abraço virtual para você e até a próxima!